Bom dia, queridos alunos da turma do 8º ano. Nós estamos aqui para realizarmos a nossa primeira aula de língua portuguesa depois das férias. Sabemos que estamos vivendo um momento difícil com essa pandemia, mas precisamos continuar as nossas aulas, certo que de uma forma diferente, mas nós temos que usar várias estratégias para que vocês não possam ficar muito atrasados no currículo, certo? Então, hoje nós vamos estudar o predicado verbo nominal. Para isso, eu gostaria que vocês pegassem o livro de língua portuguesa, o módulo 1, abrissem na página 20, a gramática, vocês abrissem na página 109. Aí você deve estar se perguntando, página 109, professora, mas tem aulas anteriores que nós ainda não estudamos. Deixa eu explicar a vocês, só ratificando, porque eu já fiz essas explicações em sala de aula. Nós temos que seguir o módulo, porque ele finaliza e nós precisamos pegar o segundo módulo. Então, nós vamos seguir o módulo 1 e todas as aulas que estão anterior à página 9, não se preocupe, elas serão dadas normalmente dentro do currículo que elas vão aparecendo em cada módulo, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula e eu coloquei o título da aula, tipos de predicado. Por quê, professora? Porque nós vamos revisar, nós estamos aí há dias, né, sem ter aula. Então, vamos revisar os dois tipos de predicado que nós já havíamos trabalhado antes, tá bom? Vamos começar pelo predicado. O que é o predicado? Nós sabemos que a oração ela tem dois termos essenciais, sujeito e o predicado. Eles são os dois termos essenciais. Tanto é que vocês estudaram os tipos de sujeito, vocês entenderam o núcleo do sujeito. E agora, nós estamos estudando, nós íamos terminar, os tipos de predicado. O que é o predicado? É o termo essencial da oração que explica, esclarece algo sobre o sujeito. Em outras línguas, vamos falar assim, é tudo aquilo que se fala sobre o sujeito. Maria chegou atrasada. Quem chegou atrasada? Maria. O que eu estou falando? Ela chegou atrasada. Chegou atrasada é o que eu estou afirmando, esclarecendo sobre Maria. Tá certo? Então, esses são os termos essenciais da oração. Assim como nós temos tipo de sujeito, simples, composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito, nós também temos 3 tipos de predicado. 2, nós já trabalhamos, mas eu vou fazer uma breve revisão deles aqui. O primeiro, predicado verbal. É o tipo de predicado que tem como núcleo o verbo ou uma locução verbal. Ou seja, o verbo é a palavra mais importante no predicado, certo? Vamos analisar a primeira oração. Sara correu a semana passada. Como vocês estão vendo, nós temos aí o sujeito Sara. O que nós estamos declarando, afirmando sobre Sara? Correu a semana passada. Núcleo do predicado, o verbo correr. Vamos relembrar porque ele é o núcleo? Porque ele é a palavra mais importante. Se ele ficar sozinho nessa oração, ele passa a mensagem. Por exemplo, Sara correu. Você vai entender muito bem o que Sara fez. Então, é por isso que ele é o núcleo do predicado, porque ele é a palavra mais importante. Então, quando o verbo é a palavra mais importante dentro do predicado, nós temos predicado verbal, certo? Vamos analisar o outro exemplo. Alexandre e Natália estão na cozinha. Vejam aí, nós temos aí o sujeito Alexandre e Natália.
o que nós estamos afirmando ou declarando sobre esse sujeito composto? Nós estamos declarando que eles estão na cozinha. Nós temos aí o verbo estar. Aí eu coloquei justamente para nós relembrarmos aquela regrinha que diz o seguinte, que nem todo verbo ele é intransitivo, nem todo verbo ele só vai ser verbo de ligação, nem todo verbo ele vai aparecer sempre como verbo bitransitivo. Ele vai oscilar de acordo com a construção da oração. Você vai encontrar bem aí o verbo estar como verbo intransitivo. Aí você vai dizer assim, professora, mas quando nós estudamos predicado nominal, ele estava lá como um dos principais verbos de ligação. Muito bem. Ele é um verbo de ligação, vamos supor, 99% talvez das vezes que ele aparece, mas lembrem da regra, que eu vou já relembrar com vocês. Para ser um verbo de ligação, após ele, necessariamente teria que aparecer um predicativo do sujeito. Ou seja, algo sobre o sujeito, uma qualidade, uma característica, um estado emocional desse sujeito. E o que nós vemos aí? Alexandre e Natália estão na cozinha. Não é uma qualidade, não é uma característica, não é um estado, é uma circunstância de lugar, aonde eles estão. Então, por isso, esse verbo, ele exerce a função de verbo intransitivo, na cozinha, adjunto adverbial, e então nós temos aí um predicado verbal. Então, vamos analisar o predicado verbal. O que é o predicado verbal? É o tipo de predicado que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal. Ou seja, o que é o núcleo, professora? É a palavra mais importante do predicado. Vamos analisar aqui o primeiro exemplo. Sara correu a semana passada. Veja bem, o primeiro passo que nós devemos fazer é dividir, separar sujeito e predicado, para a gente poder analisar. Então, vamos lá. O sujeito desta oração, Sara. Predicado, correu a semana passada. Por que, professora, que ele está classificado como predicado verbal? Porque se você ler Sara correu, você vai entender o que Sara fez. Ou seja, o verbo traz para si a responsabilidade de passar a mensagem. Certo? Então, ele é a palavra mais importante dentro deste predicado, porque ele traz para si a responsabilidade. Aí nós vamos analisar. Se ele traz para si a responsabilidade, nós temos aí como núcleo o verbo correr e, lógico, o tipo de predicado, predicado verbal. Vamos para o segundo exemplo, onde diz: Alexandre e Natália estão na cozinha. Veja bem, quem é o sujeito dessa oração? Quem está na cozinha? Alexandre e Natália. Nós temos aí sujeito composto. O que nós estamos afirmando ou declarando sobre esse sujeito? Estão na cozinha. Então, estão na cozinha é o predicado. Vamos agora analisar esse predicado. Ele é verbal, ele é nominal. Por quê? Criou-se uma dúvida, porque apareceu aí o verbo estar, verbo de ligação. Aí vocês dizem assim, agora eu fiquei com dúvida, porque o verbo estar, na maioria das vezes, é verbo de ligação. Mas vamos ver o que aparece depois desse verbo de ligação. Depois desse verbo, do verbo de ligação, aparece um predicativo do sujeito. Será se depois do verbo estar nesta oração, aparece um predicativo do sujeito? Vamos analisar. Estão na cozinha. Olha,
não aparece. Na cozinha é uma circunstância de lugar. Então, por ser uma circunstância de lugar, esse verbo aí vai funcionar como verbo intransitivo. E nós temos aí um predicado verbal, certo? Um predicado verbal. Estão na cozinha. E o núcleo desse predicado, o verbo estar, certo? Então, o que é o predicado verbal? É quando o verbo é o núcleo do predicado. Vamos agora revisar o predicado nominal. O que é o predicado nominal? É aquele que é formado por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. É aquele que ele não indica ação. Ele indica um estado. Ele é um verbo não nocional. Ele é um verbo não significativo. Por quê? Porque ele não traz em si a ação, mas ele é apenas uma ponte entre o sujeito e o seu estado. Por exemplo, Ana estar feliz. Veja bem, nós temos bem aí, estar feliz. Logo após o verbo estar, nós temos feliz, que é uma característica atribuída a quem? A Ana. Então, eu tenho aí o verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito é igual a predicado nominal. E por que que ele é nominal? Porque ele tem como núcleo, agora a palavra mais importante, não é o verbo. A palavra mais importante é o nome. Por que que não é o verbo, professora? Porque o verbo aí, ele não indica uma ação. Ele sempre vai indicar um estado emocional. Viu? Ele fica só servindo como ponte. E aí você vai ver que a palavra mais importante vai estar sobre o nome dentro desse predicado. Vamos olhar aqui o primeiro exemplo. Jéssica estar feliz. Sujeito, Jéssica. Predicado, estar feliz. Qual é a palavra mais importante? É feliz. Veja que eu tenho aí o verbo de ligação, feliz, predicativo do sujeito. Eu disse para vocês que a língua portuguesa, às vezes, ela vai tirar algumas coisinhas de matemática. Aparecem umas regrazinhas que você precisa aprender e não esquecer. É o caso. O que é um predicado nominal? Tem uma regra, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito é igual a predicado nominal. Vamos analisar o outro exemplo. Pedro Henrique é competente. Quem é o sujeito? Pedro Henrique. O predicado é competente. Você vê aí que nós temos o verbo ser, não é? Então, Pedro Henrique é. Veja que não traz em si, quando eu leio até o verbo, uma significação. Pedro Henrique é. O que ele é? Competente, inteligente, amável, carinhoso, educado. Então, tem que vir após esse verbo um predicativo do sujeito, certo? Então, a palavra mais importante dentro desse predicado é a palavra, o nome competente. Por isso que é chamado predicado nominal. Porque dentro do predicado, a palavra mais importante é o nome. Revisado? Predicado verbal e predicado nominal. Agora vamos à nossa aula de predicado verbo nominal. Não é difícil o verbo nominal. Por quê? Você já sabe identificar um predicado verbal. Você já sabe identificar um predicado nominal. Agora é só você juntar esses dois conhecimentos e identificar o predicado verbo nominal.
O que é o predicado verbo nominal? É um tipo de predicado que vai apresentar dois núcleos. Por que dois núcleos? Ele vai apresentar um nome e um núcleo verbo. Por isso que é chamado predicado verbo nominal. Sendo que um deles é um verbo e o outro vai ser quem? O nome, substantivo, adjetivo, certo? Então, é o predicado que apresenta dois núcleos, um verbo e um nome. Vamos analisar. Dolores chegou cansada. Veja bem, que lá no predicado verbal, lá dizia o seguinte, que o verbo indica uma ação. Vamos ver. Dolores é o sujeito. Chegou cansada é o predicado. Aí nós temos aí predicado, verbo nominal. Por quê? Porque nós temos aí chegou, é um verbo que indica ação. Então, ele é um verbo nocional, significativo. Logo após o verbo chegar, nós temos aí cansada. Esse cansada se refere a quem? Dolores. Então, eu tenho aí um predicativo do sujeito. Então, eu tenho dois núcleos. Um verbo significativo que indica a ação. E eu tenho logo após ele, um predicativo do sujeito. Então, eu tenho dois núcleos. Um verbo e um nome. Por isso, eu classifico ele como predicado verbo nominal. E o núcleo chegou, o outro núcleo cansada. Certo? Viu como é fácil? É porque ele apresenta dois núcleos. Ele vai apresentar um verbo que indica a ação, mais um predicativo do sujeito ou do objeto. Que você já estudou os dois tipos de predicativo. O predicativo do sujeito, quando é atribuída essa qualidade, essa característica ao sujeito, e predicativo do objeto, quando essa qualidade, essa característica é atribuída ao objeto. Vamos lá para o segundo exemplo. Fernando chegou ofegante à aula. Veja bem, nós temos aí o sujeito Fernando, o verbo chegou, e nós temos o predicado verbo nominal. Por quê? Porque nós temos o verbo chegar, nós temos aí que ele indica a ação, nós temos ofegante, um estado como o Fernando chegou, ele estava ofegante, ele vai funcionar essa palavra, esse adjetivo como predicativo do sujeito. Aí nós temos aí um predicado verbo nominal. Porque nós temos dois núcleos. O verbo chegar, ofegante, predicativo do sujeito. Vamos lá. Nós temos aqui outros exemplos para você analisar. Os alunos saíram do teatro encantados. Para ratificar um pouco mais esta aula. Quem é o sujeito dessa oração? Quem saiu do teatro encantado? Os alunos. Nós temos aí o sujeito. O predicado. Saíram do teatro encantados. Veja que o verbo sair é um verbo que indica ação. Ele é significativo. Ele não indica um estado. Então, eu já tenho aí um verbo significativo. Aí eu tenho aí um estado emocional. Como foi que eles saíram deste teatro? Eles saíram encantados com a peça, certo? Então, eu tenho aí dois núcleos. O verbo e o nome encantados. Então, eu tenho aí predicado verbo nominal, certo? Olha uma observação aqui, ó. Para identificar um predicado verbo nominal, vale observar que o verbo de ação está expresso na frase. Ele está lá, só que ele está de uma forma implícita. É como se tivesse assim, ó. Os alunos saíram do teatro e estavam encantados. Veja que o verbo de ligação, ele está implícito. Você pode colocar ele.
Ele não aparece, mas se você quiser colocar dentro do período, você vai formar um período composto, certo? Olha o outro exemplo. Para ilustrar mais, Dolores chegou cansada. O verbo de ligação, nós já fizemos a análise dessa oração. Veja que eu poderia ter colocado: Dolores chegou e estava cansada. Veja como o verbo está implícito, tá certo? Então, vamos aqui para o nosso outro slide, revisando. Vamos revisar essa aula. Eu sei que vocês já sabem o que é um predicado verbal, só foi um breve esclarecimento, predicado nominal. Agora, o predicado verbo nominal, você juntou esses dois conhecimentos. Então, nós temos o primeiro exemplo. Alan está feliz. Nós temos aí o predicado está feliz. Bora lá? Qual é a resposta? Que tipo de predicado eu tenho aí? Ah, se você disse, professora, aí nesta oração nós temos um predicado nominal, você acertou. Nós temos aqui um predicado nominal. Por que um predicado nominal? Porque eu tenho o verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Nós temos também o outro exemplo, terminaram satisfeito o trabalho. Nós temos nessa oração só predicado, viu? Terminaram satisfeito o trabalho. Nós temos só predicado. O sujeito aí é indeterminado. Mas nós temos o verbo terminar, que é uma ação. E nós temos aí um predicativo desse sujeito que não quis se declarar. Ele estava, qual era o seu estado? Satisfeito. Então, nós temos dois núcleos. O verbo terminar e o nome satisfeito, que é predicativo do sujeito. Então, se você colocou esse predicado como verbo nominal, você entendeu a aula. Vamos lá para o outro. Considerou a caminhada desagradável. Também uma oração formada só de predicado. É por isso que esses termos, sujeito e predicado, são chamados essenciais. Eles sempre estão na oração quando um não está, mas o outro está presente. Neste caso aí, apenas o predicado. Aí nós temos o verbo considerar, indicando uma ação. Nós temos aí desagradável. Veja que agora o desagradável não está relacionado ao sujeito. Viu? Vamos supor que eu tivesse assim: ele considerou a caminhada desagradável. Esse desagradável agora não é um predicativo do sujeito. Porque nós temos bem aí o verbo considerou, é verbo transitivo direto. Quem considera, considera alguma coisa. Ele considerou quem? A caminhada. E esta caminhada, ele deu uma qualidade a esta caminhada: desagradável. Então, a palavra desagradável aí é predicativo do sujeito e não predicativo do... é predicativo do objeto e não predicativo do sujeito, certo? Então, quando nós tivermos num predicado, verbo que indica ação, mais predicativo do sujeito, predicado, verbo nominal. Quando eu tiver um verbo que indica ação, mais o predicativo do objeto, também o predicado é verbo nominal, certo? Vamos agora para o último exemplo. O cliente perdeu os documentos. Veja aí. O sujeito, o cliente, perdeu os documentos, predicado. Veja aí que nós temos aí um predicado verbal, certo? Porque o cliente perdeu o quê? Os documentos. Né? Então, nós temos aí um predicado verbal, certo? Nós vamos agora para... Nós vamos agora encerrar esta aula. Tchau para vocês.